Primeiro, talvez você que vai acompanhar pelo telão sinta um pouquinho de diferença, porque a minha tradução é aquela um pouquinho mais antiga, né? Tem alguns textos que eu ainda estou pregando na versão antiga, preciso me adaptar à nova, mas eu ainda sinto um pouco mais de segurança na tradução antiga. Eu vou ler alguns versículos com você. A partir do primeiro diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciões, cujo número era de milhões, milhares de milhares, e proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Somente até aqui, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, está na tua presença um vaso de barro, Senhor. Está na tua presença alguém que depende de ti para tudo, Senhor, inclusive para ministrar a tua palavra. Senhor, nesta manhã, Espírito Santo, a igreja é tua, o povo é teu. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe o que nós necessitamos. Então nesta manhã, Senhor, eu te peço apenas uma coisa: que eu diminua e tu cresças, que eu desapareça e tu apareça. Espírito Santo, tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor desta obra, desta casa. Então opera, Espírito Santo, da maneira que o Senhor desejar, da maneira que o Senhor quiser. Opera, tocando-nos da forma que o Senhor achar melhor. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Quem crê, diga amém, glória a Deus, e aplauda ao Senhor, porque Ele merece e Ele é digno. Aleluia! Irmãos, Apocalipse é uma das histórias mais bonitas e mais lindas que eu já pude ler e estudar. A vida do apóstolo João é uma das histórias de uns acontecimentos mais lindos que eu ouvi, que eu li, que eu estudei. Talvez, se você já o conhece, tenha o privilégio de ouvir de novo. Se você nunca ouviu, tenha a honra de ouvir a primeira vez o que esse homem passou para chegar até a ilha de Patmos. O que aconteceu com ele, a forma que ele foi levado, por que ele foi levado até ali. A história diz para nós que João, que era o apóstolo do amor, João era tão interessante que até as suas cartas de repreensão eram com carinho. Ele era uma pessoa que tinha tanto amor no coração, não é à toa que a Bíblia diz que era o apóstolo a quem Jesus mais amava. João, até para dar bronca, ele dizia: filhinhos, não pequem não. Pedro já ia lá, acabava com tudo, mas João dizia: filhinhos, não pequem, mas se porventura pecar, nós temos um advogado. Até para dar bronca, o cara era amoroso. E diz a palavra para nós, eu vou entrar um pouco na história, para você entender alguns acontecimentos. A história diz para nós que João, com quase 100 anos de idade, ele decide ir pastorear a igreja de Éfeso. João, ele já não tinha mais idade de disposição, acredito que até tinha, mas a idade lhe pesava, de ter uma vida missionária, de ir um lado para o outro pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que estão bem, têm saúde, para os jovens, dizendo: o que você pode, tem que fazer para o Senhor, faça agora enquanto você tem saúde. A coisa mais triste, meu irmão, é quando nós vamos no hospital visitar uma pessoa, e você encontra ali no leito uma pessoa que é cristã,
E ela olha para você sabendo que ela está nos últimos dias de vida. E ela diz: pastor, se eu tivesse mais 5 minutos, eu daria para casa, para a obra de Deus. Eu acredito que dentro do coração de João existia uma força muito grande, uma vontade de pregar, uma vontade de falar do amor de Cristo. Mas pela sua idade, e já com quase 100 anos, ele decide parar. Imagine você, meu irmão, quase 100 anos, um senhor extremamente amoroso, uma pessoa extremamente dedicada a Jesus. Ele vai agora para a igreja de Éfeso, e ele vai pregar, ele vai pastorear naquela igreja. João era o último dos apóstolos ainda vivo, todos já tinham morrido. Nós temos que você ler a relação dos apóstolos que foram mortos, é algo impressionante. Todos foram martirizados. Nós temos Tiago, que foi morto por Herodes. Nós temos Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo no muro do circo de Nero. Nós temos Mateus, que foi morto na Etiópia. Nós temos o Tiago, irmão de Jesus. E por aí você vai. Todos os apóstolos tiveram um tempo de martírio. Todos eles já tinham morrido, já tinham partido. João era o último deles. E naquele mesmo tempo em Roma estava acontecendo uma troca de imperador. E naquela época o novo imperador chamado Domiciano assume o poder, e um dos primeiros estudiosos da palavra, que foi Tertuliano, o compara como a segunda metade de Nero. Se você lê a história de Nero, meu irmão, é de chorar. Ele coloca fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos. Nero, ele tinha ali no seu palácio um quintal, e no seu quintal existiam algumas gaiolas de ferro. E quando Nero estava de mau humor, ele colocava cristão lá dentro e ateava fogo, para que o cristão pudesse arder em chama para iluminar as ruas de Nero. Meu irmão, eu quero profetizar a primeira coisa na tua vida: não importa de que maneira o diabo queira te parar, você sempre vai brilhar. Não importa de que maneira o diabo tente contra a tua vida, sempre a luz do Espírito Santo estará sobre você. A Bíblia diz que não há como apagar, meu irmão, um candeeiro que está aceso. Mesmo que o coloque debaixo da cama, ele vai refletir, ele vai irradiar. E Nero pegava os cristãos, colocava ali, fora que matou mãe, matou irmão, fez uma desgraceira só naquele lugar, e botava a culpa nos cristãos. E Tertuliano compara esse Domiciano como se fosse a segunda metade de Nero. Tamanha crueldade desse homem. Esse homem, quando subiu ao poder, ele manda com que grãos de incenso fossem queimados em todos os lugares ao seu favor. Ele coloca suas imagens nos lugares veneráveis e ordena que todo mundo adorasse ele. Uma atitude estranha, porque o imperador só poderia ser considerado Deus depois de morto. Titus Flávios Domiciano, ele se considera Deus ainda em vida, mas a palavra já diz que Deus não dá sua glória para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele começa a exigir a adoração dos cristãos. Olha com quem que ele vai mexer. Começa a perseguir a igreja e começa a dizer: vocês vão ter que me adorar, vocês vão ter que me adorar. Mas a igreja resistia, dizendo: não, nós adoramos somente a Jesus Cristo. Mas vocês vão ter que parar. Ou vocês param, ou vocês morrem. Ou vocês me adoram, ou eu vou mandar matar todo mundo. E eu acredito que a igreja se reúne dizendo: se é para morrer, vamos morrer dando glória a Deus, aleluia, irmão. Aconteça o que acontecer, não abra mão da tua fé, não abra mão do propósito na tua vida. Aconteça o que acontecer, não desista. Me ajuda a profetizar. Coloca a mão à direita e da esquerda da pessoa e diga assim: olha, aconteça o que acontecer, não pare. Diga: você não foi gerado para parar, você não foi chamado para parar. Diga: a ordem de Deus para a tua vida é para marchar. Acontecem algumas coisas muito interessantes. Que Domiciano fica sabendo que o último dos apóstolos, e aquele a quem Jesus mais amava, estava vivo. Ele diz: traz ele na minha presença, porque eu quero falar com ele. Eu imagino, meu irmão, eu olho, tento imaginar João, uma simpatia de pessoa. Aquele senhor de cabelos brancos que merecia todo respeito, como todos os senhores e senhoras merecem. Chegando até a presença de Domiciano, com aquele olhar de amor. Você não encontra uma vez na Bíblia João agredindo ninguém com palavras. Você não encontra uma vez na Bíblia João sendo rude, grosso com ninguém. E aquele senhor chega agora olhando para Domiciano, talvez com todo o amor do mundo, dizendo: eu vou pregar para ele, eu vou falar do amor de Jesus para ele. E quando João é trazido na presença dele, a primeira coisa que Domiciano fala para ele: João, você tem que negar esse Cristo, ou eu vou ter que te matar.
João olha e diz assim: Domiciano, ainda que eu queira negar, eu não posso, porque você não viu o que eu vi, você não passou o que eu passei, você não experimentou o que eu experimentei. E eu vejo Domiciano conversando com ele, dizendo: mas o que é que você viu, João? Eu estava lá quando ele curou aquela mulher, eu estava lá quando ele disse para Lázaro: vem para fora, eu estava lá quando ele disse àquela menina morta: Talita cumi, eu estava lá quando ele expulsou aquele demônio, eu estava lá quando Moisés e Elias apareceram. Ainda que o meu corpo queira negar, a minha alma não vai deixar. Meu irmão, ainda que você queira parar, ainda que tudo aconteça para você desviar, Deus não vai deixar. O Espírito Santo está pegando na tua mão e está dizendo: vamos junto, mas tu não vai parar. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã: você não vai parar, aconteça o que acontecer. De repente se levantam Neros, Domicianos, Herodes na tua vida para você se prostrar. Deus não vai permitir. Eu não sei para chamar na candagabaçoa, para chamar a candorabassúria. Eu não sei o que tem vindo contra a tua vida para você parar, mas eu estou aqui nessa manhã para declarar em nome de Jesus que o Senhor não vai permitir. Começa-se então um debate entre os dois, e João, irredutível, diga: eu não vou me ajoelhar, me dobrar perante você. Começa uma sessão de tortura contra João. Queridos, a primeira coisa que acontece, o corpo de João é todo raspado. Em seguida, Domiciano traz uma taça de veneno, dá para João. Ele bebe até a última gota, e a expectativa é que João morria, é que João morresse. Mas após secar os lábios, tomar a última gota, João estava lá dando glória a Deus e aleluia. E talvez se eu perguntar para você o que você já passou na tua vida para estar aqui, você tenha também uma história bonita para contar. Talvez se eu fazer você se lembrar do que você passou para estar aqui nesta manhã, você também tem uma bonita história para contar. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem propósito na tua vida. E ainda que se levante 1, 2, 10 mil, não adianta, meu irmão. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel, ele vai terminar. Não adianta se levantar quem for, enquanto Deus não realizar, não vai se aquietar, meu irmão. Não se preocupe não, fique quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor começou a boa obra, Ele vai concluir. Só que às vezes passamos por processos doloridos para chegarmos aonde Deus quer. Às vezes a situação não é fácil, gente. Passamos por caminho que dá vontade de parar, de desistir, de chorar, de dizer: eu não estou aguentando. Mas Deus vai te dar força nessa manhã, e tu vai atravessar. E hoje o que é uma crise, hoje o que é um grande problema para você, amanhã será um grande testemunho lido nesse altar, diz o Senhor. Eu estou sentindo o Espírito Santo fluindo nesse lugar. Eu estou sentindo o Espírito Santo fluindo de uma maneira especial nesse lugar. Daqui a pouco João não morre. E eu imagino João dizendo, ele não conhece Marcos 16:15. Tudo bem, ainda não estava escrito, mas Jesus disse que nós pegaríamos em serpentes, escorpiões, bebêssemos alguma coisa mortífera, nada iria acontecer. Domiciano então ordena que João fosse chicoteado. Imagine você, meu irmão, um senhor de quase 100 anos de idade, sem força para se colocar em pé, apanhando, dizendo: eu apanho, mas eu não nego Jesus. Eu apanho, mas eu não abro mão do meu chamado. Eu apanho, mas eu não abro mão do meu ministério, meu irmão. Tudo que o diabo quer é que você pare, tudo que Satanás quer é que você desista. De repente você está apanhando, está difícil se manter em pé, mas Deus fala: eu sou o teu apoio. Eu sou teu apoio. Eu sei que tem gente aqui passando poucas e boas, gente. Eu sei que tem gente aqui que, se deixar, a pessoa só tem vontade de chorar, de gritar, de dizer: Jesus, por quê? Mas Ele manda te dizer: eu sou teu apoio. Não feliz, Domiciano prepara um tacho de azeite fervendo e começa a mergulhar João. Irmãos, a história diz para nós que o azeite era tão quente, que a pessoa que era mergulhada naquele tacho de azeite, a sua carne começaria a desgrudar dos ossos, e a pessoa já subiria praticamente morta. O que acontece, para a surpresa de todos, é que quando ele mergulha João sobe cantando o hino da vitória. Meu irmão, não adianta. Quando Deus fala não, é não, pronto e acabou. Domiciano não podia aceitar um homem que o superasse tanto moral como espiritualmente. O que ele faz? Manda esse cara para a ilha de Patmos, lá junto com os ladrões, com o bandido, e deixa que ele morra lá.
João então é retirado, levado para a ilha de Patmos, um lugar que antes da chegada de João nunca foi interessante para cartógrafo, para geógrafo, nunca foi interessante para ninguém aquela cidade. Depois que João pisa, todo mundo que vai para lá quer conhecer aquele lugar. Essa situação que você passa, esse tempo que Deus preparou na tua vida, vai servir de referência e testemunho para quem vem lá atrás, meu irmão. O teu testemunho só vai servir para edificar o teu irmão. Quando João achava que era o final, quando João chega em Patmos e diz: agora eu vou morrer, vou descansar, agora chegou o tempo final da minha vida, Deus fala: é apenas o começo do trabalhar na tua vida. Quando você pensar que tudo acabou, que não tem mais jeito, que você já conheceu o Senhor em todas as formas que você imaginaria, Ele está dizendo: chegou o tempo de você me conhecer de uma maneira diferente. Quando João chega naquele lugar, a primeira coisa que acontece, Deus rasga o céu na vida de João. Ele diz: eu encontrei Espírito e eu estava na ilha de Patmos e eu comecei a ter visões de Deus. Meu irmão, te prepara, porque Deus está querendo abrir os olhos espirituais de gente aqui, meu irmão. Está chegando o tempo da igreja voltar a ter visão. Está chegando o tempo da igreja voltar a profetizar. Está chegando o tempo da igreja voltar a ter uma intimidade, uma comunhão com Deus diferente. Está chegando o tempo em que o Espírito Santo vai se mover de uma forma poderosa no meio do povo. Está chegando o tempo das visões serem abertas, o céu rasgado e Deus começar a dar visão. Está chegando o tempo de Deus voltar a arrebatar pessoas e dar-lhes visões grandiosas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é só se colocar na posição, que Deus tem coisa para te mostrar. Diga: Deus tem coisas para te mostrar. Quando João estava naquele lugar, a primeira visão que ele tem é de Jesus, mas não aquele Jesus que ele conheceu, aquele homem de carne e osso, não esse Jesus. Mas ele olhava e dizia: eu vejo. Quando eu olho, eu vejo. E ele falava comigo, diz que ele caiu. E quando caiu, aquele homem disse: João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele, João, que era para vir. Eu sou aquele que foi morto e reviveu, e estou vivo pelo século dos séculos. Ah, João, eu sou aquele. E quando ele olha, ele vê vestes talares brancas até o pé, um cinto aqui, ó, na direção do lombo, que significa autoridade. Os seus cabelos eram brancos como a alva neve, os seus olhos eram como chama de fogo. Esse é o nosso Jesus. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes, do seu rosto brilhava como o sol no seu resplendor, na sua mão direita 7 estrelas, que significam as 7 igrejas, os anjos que cuidam das 7 igrejas. O seu pé polido como bronze. Ah, meu irmão, e ele andava no meio dos candeeiros e dizia: João, eu sou. Sabe o que eu quero dizer? Ele está passeando nessa manhã na igreja. Aleluia. Aleluia. Será que você pode senti-lo nessa manhã? Ele está passeando no meio da igreja, está dizendo: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ah, minha irmã, é como se eu olhasse ele passando por algumas pessoas dizendo: por que choras? Por que você chora? Confia em mim, bota a tua confiança em mim. E eu vejo ele entrando nos corredores dizendo: não temas. Não temas, o Senhor dos exércitos pelejará por vós. Não temas. O Senhor diz: esta batalha não é tua, mas é minha. Descansa e vede a vitória que o Senhor hoje vos entrega. João tem a primeira visão. No capítulo de número 2, em Apocalipse, nós temos Jesus dando uma ordem para ele, dizendo: João, escreve, no capítulo 2 e o 3, escreve as 7 igrejas da Ásia. No capítulo de número 4, nós temos João, Deus falando para ele: sobe, porque está na hora de eu te mostrar coisas maiores. E a Bíblia diz que João vai conhecer o trono de Deus. Irmãos, Apocalipse é um livro lindo, porque você, tirando a parte histórica, o que aconteceu, as visões de João, é o único livro da Bíblia que ainda não aconteceu, que falta acontecer. É o último livro mais esperado da igreja, que falta conhecer. O porquê que eu admiro este livro? Porque antes de João só se ouvia falar do céu. Depois de João, você pode ver o céu do lado de dentro. Você pode ter esperança que quando você fechar os teus olhos na terra, alguma coisa melhor te espera. Você pode ter a certeza, se você ler com cuidado o Apocalipse, você é capaz de imaginar aquilo que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Se você observar com cuidado,
você vai ver o que está preparado. Jesus disse: eu estou subindo, e quando chegar ao Pai, enviarei a vós o Espírito Santo, o Consolador. Eu não vos deixarei só. Irmão, quem toma conta da igreja hoje é o Espírito Santo. Ele diz: eu vou subir para o Pai, porque eu tenho que preparar lugar. Imagine, meu irmão, imagine nesse momento, essa palavra sendo pregada, Jesus ali na mesa arrumando o talher, é simbólico, e ele dizendo: esse lugar aqui é do Lucas, esse aqui é da Maria, esse aqui é o do Cristiano, esse aqui é o do Kleber, esse aqui é da Maria, do José. E ele diz: eu estou preparando o lugar. E agora no capítulo de número 5, João, ele se depara com uma cena que ele vê diante dele um rolo, um livro, todo selado por dentro e por fora. E nesse livro João percebe que ninguém tinha autoridade para abri-lo. E a Bíblia diz que João, vendo aquilo, começa a chorar, porque tratava-se do destino da humanidade, esse livro. Só que nós estamos falando depois do arrebatamento, não dá tempo de detalhar. João abre ele começa a observar, e ninguém, nem os 24 anciões que estavam ali podia abrir o livro. Eu imagino João olhando para o lado, vendo Paulo, dizendo: Paulo, abre o livro. Paulo diga: eu não posso abrir o livro. De repente ele olha lá para Moisés: Moisés, tu foi o grande libertador, abre o livro você. Moisés disse assim: eu não posso, porque eu fraquejei lá perante as águas de Meribá. De repente ele olha para Abraão e diz: pai Abraão, tu foi o pai da fé, meu filho, abre esse livro. Ele diz: eu não posso, porque em determinado momento da minha vida eu menti. Aí estava Isaac, o filho da promessa, abre aí o livro. Eu não posso, porque eu segui o mesmo erro do meu pai. Daqui a pouco estava Jacó, mudado o nome para Israel. Abra o livro, moço. Ele diz: eu não posso, porque lá eu cometi alguns problemas, eu fiz muita encrenca, eu não posso abrir esse livro. Daqui a pouco estava Davi, o segundo coração de Deus. Abra o livro, Davi. Eu não posso, porque não sou digno de abrir nem de olhar para ele. E a Bíblia diz que ninguém no céu, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Ninguém tem o poder da tua vida a não ser Jesus. E João disse: eu chorava muito, e o meu Deus manda te dizer que o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro é a expressão mais profunda do sentimento. João começa a chorar e dizer: quem é digno de abrir o livro? De repente um dos anciões põe a mão no ombro de João e diz: João, não chores. Deus está falando para alguém aqui: chega, o tempo das tuas lágrimas acabam hoje. Deus está falando para alguém: você já chorou muito, chega, eu estou mudando a tua situação nessa manhã. Não chore, porque está vindo aí aquele que pode abrir o livro. O leão da tribo de Judá está aqui, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Ele diz: está chegando o leão da tribo de Judá. E eu imagino aquele mesmo Jesus andando, e conforme ele entrava, os anciões, todo mundo ia se prostrando, porque a ele foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória. Para ele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia! Porque após a queda de Adão, parece que eu vejo Satanás olhando para Deus e dizendo: aqui embaixo quem manda sou eu. Pode mandar quem você quiser, porque chegar aqui vai cair, não vai restaurar a humanidade. Aí eu vejo Deus mandando Abraão, mandando Isaac, mandando Moisés, mandando Elias, mandando Eliseu, mandando Naum, mandando Abacuque, mandando Zacarias, mandando Sofonias. Vai toda a genealogia do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel. E ninguém foi capaz de restaurar a comunhão com Deus. E entre o Antigo e o Novo Testamento, um silêncio de 400 anos. De repente eu imagino no céu Deus olhando, dizendo: meu filho, agora é contigo. Vai lá e paga o preço. Jesus, ele larga toda a sua glória, toda a sua adoração, para vir habitar no meio de nós, para saber o que nós sentimos, o que nós passamos. E ele paga um alto preço. E chegando aqui, Satanás também tentou ele no deserto, na comida, na adoração, nas riquezas. E ele diz: eu não estou aqui por causa disso. E ele percorre o seu chamado, a sua missão, quando ele vai para a cruz. Muitos pregadores dizem que quando ele morre, há festa no inferno. Eu não digo isso,
Porque tudo que menos podia acontecer era que um cordeiro fosse sacrificado sem pecado. Então não havia festa, havia um desespero tremendo no inferno. E daqui a pouco, quando eles menos imaginam, há um tremor no inferno. E aquele homem chamado Jesus desce, olha para Satanás e diz: acabou o teu reinado. Bota na minha mão a chave. E ele diz: eu tenho a chave da vida e da morte. E aquilo que eu ligar na terra será ligado. Quando eu desligar será desligado. A partir de hoje a chave é minha. Ah, churabacana. Para você entender, eu já estou encerrando, o tamanho do preço que Jesus pagou. Você conhece a parábola das 10 virgens? Jesus compara a parábola das 10 virgens a um casamento judaico nos moldes antigos. E o casamento judaico nos moldes antigos diz que quando o noivo ia chegar, pedir uma moça em casamento, não é que nem hoje não. Hoje, quando o pai vê, já foi, a filha já está namorando. Mas naquela época era um pouco mais rigoroso. O homem chegava até o pai e dizia assim: olha, eu quero me casar com a tua filha. Não tinha esse negócio de namorar nem ficar não, ele vai me casar com a tua filha. O pai da moça dizia: tudo bem, o dote é pá. Se o cara realmente gostasse, ele pagava o dote. Eles assinavam um documento chamado Manual Ketubá. E esse documento, ele comprovaria que a mulher já estava desposada do homem, porém o homem não casava com ela. Para você entender aonde eu quero chegar, porque Jesus ele compara muitas coisas com histórias e parábolas para a gente ter um entendimento. Esse homem deixava a noiva na casa do pai, já comprometida com ele, ia para a casa do seu pai preparar a festa. E no dia estipulado, ele mandava na frente uma comitiva de 10 virgens para anunciar para a noiva que ele estava chegando. E junto com ele vinham 10 noivos, também 10 homens, cada um com uma vela na mão, com a chama acesa, representando as velas, os 10 mandamentos dados no Monte Sinai. E a chama representava os relâmpagos e trovões, quando Deus falava com Moisés ali no Monte Sinai. E quando ia se chegando, ali alguém gritava: aí vem o noivo. E a noiva acordava e entrava com o noivo para as festas de boda. Meu irmão, exatamente isso que aconteceu. Jesus falou: pai, qual é o preço para resgatar minha igreja, meu povo? Filho, o preço é o sangue. Ele disse: eu vou descer e vou pagar. Ele desceu na terra, olhou para Satanás e disse: Satanás, eu morri sem pecado, a conta está anulada. Mas tem um detalhe: eu não vou levar a igreja agora, eu vou deixar aqui o Espírito Santo tomando, e vou lá para o Pai. E na hora certa, quando ouvir aí vem o noivo, ele vai resgatar a sua igreja. Igreja do Senhor, está chegando o tempo do arrebatamento. Eu quero dizer uma coisa para você para finalizar. João ouviu dizer que era um leão, mas quando ele vê um cordeiro, porque nas tuas lutas e nas provações que você passa, ele vem como leão, ele vem feroz. Quando o diabo se levanta contra a minha vida, a tua, contra a vida da igreja, ele vem como leão. Mas para a igreja ele é um cordeiro. Aleluia. Que foi morto pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E ele disse: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nessa manhã eu quero fazer um convite para você, que de repente se afastou dos caminhos de Jesus. Moisés, quando ele estava entre a nona e a 10ª praga, Deus falou para ele: mate um cordeiro, bota o sangue nos umbrais da porta, porque por volta da meia-noite o anjo da morte vai passar nesse lugar, e aonde existir a marca do cordeiro, nada vai acontecer a esse povo. Meu irmão, se Satanás pudesse, ele já tinha nos destroçado. Mas o problema é que quando ele olha para mim e para você, ele não nos vê, ele vê a marca do cordeiro na nossa vida. Se ele pudesse, meu irmão, você não imagina no terreiro como eles têm ódio de crente. E é engraçado, quando eu estava no terreiro, cada vez que chegava o nome de um crente para colocar no pé do Exu, você tinha que ver a bagunça que era, não conseguia segurar o nome. Porque quando ele olha para nós, ele não nos vê, ele vê a marca do cordeiro. E de repente você veio aqui nesta manhã, você disse: pastor, eu me afastei dos caminhos de Jesus, ou eu não tive a oportunidade de confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te fazer nesta manhã um convite, para que você tome a tua decisão, para que você seja marcado nessa manhã, para que o mundo espiritual olhe para você e diga: peraí, agora eu não posso. Quando você aceita Jesus, é como se automaticamente, hoje nós estamos na era tecnológica, lógico que não é assim, é só uma brincadeira. Deus manda um e-mail lá para Satanás, e daqui a pouco está a tua foto lá e diz: a conta já foi paga. Meu irmão,
É como um julgamento. Vai chegar um dia que nós vamos nos apresentar ao juiz. E você não pode ir a uma causa sem um advogado. Em algumas audiências você nem entra sem um advogado e nem tem a palavra para falar. Jesus é o teu representante. Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te levar para o céu. Pastor, eu quero nesta manhã restaurar a minha comunhão com Deus. Eu peço que você saia do teu lugar, venha aqui na frente muito rápido para a gente fazer uma oração. Pastor, eu ainda não aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Pastor, eu não tive oportunidade ainda de aceitá-lo. Venha aqui na frente, não perca essa oportunidade, porque nessa manhã pode ser uma manhã especial na sua vida. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Nós só sabemos que uma hora a gente vai para lá. E eu quero declarar na tua vida, eu quero te ver lá. Eu quero que você esteja comigo no céu. Pastor, eu não ando tendo muita certeza da minha salvação. Vem aqui na frente para a gente orar também pela tua vida, se assim você está se sentindo. Pastor, eu sei, o Espírito Santo está dizendo para mim que tem uma pessoa aqui que está com muita vergonha. Ele está dizendo para você, levanta e venha tomar a tua decisão. Venha participar, porque Deus é contigo. Deus é na tua vida. Deus está falando para mim, Cristiano, tem alguém aqui que está com as pernas tremendo. Levanta, mulher, e vem aqui logo. Ou você quer que eu vou te buscar aí no teu lugar? Deus está falando, restaure a tua aliança comigo, porque eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Deus está falando hoje, eu quero simplesmente apagar o trabalhar de Satanás na tua vida, e quero te dar uma vida e um tempo novo. Depende de você. Pastor, é hoje, eu quero, eu sinto. Se você ainda não me confessou como Senhor e Salvador da tua vida, se você ainda não teve esta oportunidade, levanta do teu lugar e vem aqui para a gente orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Fique em pé no teu lugar, deixa eu fazer uma oração pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor hoje quer curar a tua vida. Ele manda dizer para você que se você crer, você sai, mas essa enfermidade fica. Deus está falando com alguém. Nesta manhã você sai daqui limpo, curado, sarado pelo poder do Espírito Santo. Arashmer andura barak surenina martas termianda comanagasúria oramaras termini candagasture candará. Eu estou pregando, gente, desculpe a minha insistência, e o Espírito Santo está falando para mim que existem aqui duas pessoas que precisam restaurar a aliança com Ele. Eu não sei quem você é, eu não sei aonde você está, mas se quiser, pelo amor de Deus, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque se Deus está insistindo e falando, é porque alguma coisa tem, diz o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Não permita que o inimigo venha te segurar e roubar a tua bênção. Vem cá, filha. Vem aqui pertinho, querida, em nome de Jesus. Vem cá. Qual é teu nome? Simone, eu vou dizer uma coisa a você. O meu Deus olha para a tua vida hoje e diz: basta. Porque até hoje o diabo se andou e fez o que queria com você. Mas Deus fala: eu tenho a chave e vou trancar todas as portas da tua vida, e não haverá mais espaço para que ele entre. E diz o Senhor, hoje, ainda hoje, tu viverás um grande milagre na tua casa, no meio da tua parentela. Porque aquilo que o diabo pisou e disse: eu vou destruir, Deus fala: eu estou restaurando. Aquilo que o diabo falou: eu vou acabar, Deus fala: eu estou trazendo um renovo nessa manhã. Eu vejo um cansaço muito grande na tua vida, dizendo: Deus, eu não sei até quando eu vou aguentar, mas a minha vontade é parar, e me faltam forças de ir para a igreja. Mas o meu Deus manda dizer para você: isto acaba hoje. Existe um demônio muito grande, por nome de Exu da morte, que cai, pá.
Ele tomba da tua vida, e este sentimento diz que minha vida não é nada, o negócio para mim é morrer, eu não quero mais viver, acaba na tua vida nesta manhã, porque Deus tem coisa nova para você, aleluia! Se você acredita que Ele está aqui, aplauda, aleluia! Arabarstar kadagaba surakandará, oramarashura kandaraba komanaya surya. Satanás achou que ia prevalecer contra você, mas a igreja triunfante de Cristo, enquanto glorifica e adora, o Espírito Santo vai quebrando corações. Deixa eu orar pela vida de vocês. Deixa eu orar pela vida de vocês. Qual é teu nome, querida? Fernanda, coloque as tuas duas mãos, uma de cada lado assim. O Senhor manda eu dizer para você: eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que transforma. Ele diz para ti: continua crendo, porque eu vou te tirar dessa situação, diz o Senhor. Continua crendo, continua me adorando, porque eu, Senhor, tenho algo especial para você. Eu estou vendo, você sofreu derrame ocular. Você está com derrame ocular. Vem cá. Ó, o olho dela, estou dizendo isso porque há um vermelho aqui. Isso é de derrame ocular. O Senhor diz assim para mim: sou eu Deus que te cura e te saro. A partir de hoje eu mudo a tua vida e mudo a tua história, diz o Senhor. Fica firme comigo. Acredita nas minhas promessas na tua vida, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu pedi para que você colocasse as mãos, porque daí Deus vai operar e trazer uma grande cura e um grande livramento para você. E o nome do Senhor será glorificado através dos teus lábios. Tem uma pessoa aqui, eu já estou terminando, gente. Tem uma pessoa aqui que fala assim: Senhor, como eu queria me libertar desse vício, mas eu não consigo, Senhor. E eu já não sei mais o que fazer. Eu acho que o Senhor não me ama, eu não consigo. Eu já fiz campanha, fiz de tudo. Deus fala: eu vou te libertar hoje. Se você quiser, mas tem que ser muito correndo, vem aqui na frente, porque eu aproveito e oro por você. Há uma pessoa que diz: Senhor, mas olha, eu faço campanha, eu já profetizei, já recebi oração, já conversei com o pastor, mas não sei o que acontece. Chega na hora, eu não tenho força. Deus manda dizer: eu vou te libertar hoje. Eu vou orar. Se você quiser vir participar da oração, sinta-se à vontade, porque Deus vai te libertar hoje. Deixa eu orar pelas essas vidas aqui, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida das tuas filhas, Senhor, dos teus servos. Meu Deus, o inimigo tentou prevalecer. Ele tentou fazê-las, meu Deus, com que ficassem sentadas, Senhor, que não se levantassem. Mas mais uma vez, o inferno foi envergonhado e o céu foi exaltado nesse lugar. Mais uma vez, Senhor, o teu nome foi glorificado no meio da tua igreja. E eu te peço, Senhor, para aqueles que estão distantes de ti, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Que o Senhor possa, meu Deus, entrar no coração, achar lugar, fazer a tua morada, entrar, ceiar com eles. Meu Deus, que eles venham ser uma bênção nas tuas mãos. Perdoe os pecados deles, assim como o Senhor perdoa os nossos, dia após dia, Senhor, e restaura. Ah, meu Deus, escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida, para que naquele grande dia, ou o Senhor volte para cada um de nós pessoalmente, ou haja um arrebatamento da tua igreja, nós nos encontraremos contigo no céu. Não permita que nenhum deles fique de fora, Senhor, porque eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, coloque uma das suas mãos no coração e diga assim: Senhor Jesus,